Olá, meus amigos que estão se preparando para o concurso do TRE de São Paulo, aqui no site da Folha Dirigida, em parceria com o curso Múltiplos, onde eu sou professor. Eu sou o professor Alexandre Flecha e dou aula de Direito Processual Civil. E a gente vai ver nesse vídeo de 20 minutinhos algumas dicas importantes para esse concurso para o qual vocês estão se preparando. A banca é FCC e, portanto, ela tem algumas peculiaridades que vocês já estão habituados. A FCC ela é muito tradicional, então ela gosta de um texto de lei, ela quando cobra jurisprudência geralmente está sumulada e é uma súmula já antiga. A FCC não tem esse hábito de cobrar a jurisprudência de ontem do STJ e do STF. E na minha matéria, em Direito Processual Civil, existe um campo para a FCC trabalhar muito vasto, um campo imenso, porque nós temos um Código de Processo Civil novo, um código inteiramente novo que traz vários artigos que são excelentes para serem cobrados em prova. Então vamos pensar da seguinte maneira: Direito Processual Civil, Banca FCC, TRE de São Paulo. A Banca FCC adora cobrar uma letra de lei. Nós temos um código novo cheio de letra de lei nova para ser cobrada. Quais serão os artigos mais cobrados? Provavelmente, não dá para dizer com certeza, mas provavelmente os artigos que a banca mais vai cobrar são aqueles que são novidades. O novo CPC ele deve ter mais ou menos 70% de reprodução do código anterior e 30% dos artigos são ou alterações do que era no código anterior ou simplesmente institutos que foram criados no novo código. Então, nesse vídeo, nós vamos nos deter nesses artigos, nesses 30% que são novidade no CPC de 2015, porque a probabilidade deles serem cobrados na prova é muito maior. Vamos trabalhar? Pois bem, além desse vídeo aqui na Folha Dirigida, de 20 minutinhos, vocês também têm as nossas redes sociais. Então, a rede social do curso Múltiplos, deixa eu sair para vocês verem melhor, a rede social do curso Múltiplos, o Instagram, o Facebook, tem várias dicas de todas as matérias para o concurso do TRE. E nas minhas redes pessoais, eu tenho o Instagram, Alexandre Flecha, eu tenho uma fanpage no Facebook, Alexandre Flecha, e eu tenho um canal no YouTube também, Alexandre Flecha. Todas essas redes sociais, tanto do Múltiplos quanto as minhas pessoais, trazem dicas gratuitas para vocês, vídeos, textos, fotografias, com dicas do que pode ser cobrado na prova. Tudo bem? Ok. Então, primeiro tema, um tema que é muito bom para ser cobrado em prova, é o tema prazos processuais. Esse tema é muito provável de ser cobrado porque você, quando passar no seu concurso e tomar posse, vai tratar de atos processuais e especificamente prazos processuais. Você vai contar prazo, vai certificar prazo, vai informar prazo, vai abrir prazo e, portanto, é um excelente tema para ser cobrado em prova. Os prazos processuais passaram por uma grande modificação, especialmente na questão de contagem de prazo. A contagem de prazo no código anterior era feito de modo corrido, era uma regra, tinha uma ou outra exceção e era fácil de cobrar em prova, a gente acertava, todo mundo era feliz. Mas no código novo, a regra é a contagem em dias úteis. Mas essa regra tem muitas exceções. E é muito provável, se cair na prova, que a exceção tenha preferência na opção do examinador do que a regra. Então vamos lembrar, regra, artigo 219. Os prazos são contados em dias úteis. Ok. O que são dias úteis? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não há dúvida, dias úteis. Sábados e domingos, dias não úteis. Feriados são aqueles ditos por lei como dia não útil, como feriado. Então, tranquilo. Só que tem no meio do caminho um problema. Quer ver? Semana Santa. Olha que legal. Olha que dica boa. Semana Santa. Sexta-feira Santa é feriado? Sim. Quarta-feira, antes da Semana Santa, é dia útil? Sim. E a quinta-feira? Quinta-feira é dia útil ou é feriado? A gente chama de Quinta-feira Santa. Quarta-noite, a gente já pega para o caminho de Santos, não é isso? Mas a quinta-feira é dia útil ou feriado? E aí todos vocês agora responderam mentalmente, é ponto facultativo. Ok, só que ponto facultativo não me ajuda em nada, porque a regra do artigo 219 diz que a contagem dos prazos é feita em dias úteis. Os dias não úteis, os feriados, não são contados
na questão dos prazos. E o ponto facultativo, como é que fica essa questão? Tem um artigo do Código para isso, artigo 216. Faça uma remissão no Código de vocês. Do artigo 219, coloquem ver artigo 216. E esse artigo 216 tem a seguinte redação: são feriados, para efeito processual, sábados, domingos, aqueles apontados por lei como feriados, e os dias em que não tiver expediente forense regular. Então, você só conta os dias, segunda a sexta-feira, você não conta sábados, domingos, feriados por lei e aqueles em que não tiver expediente forense. Então, sabe qual é a regra? Resumindo tudo, sabe qual é a regra para saber se aquele dia é contado ou não na contagem dos prazos? A regra é muito simples. Olha para a porta do fórum. Se a porta do fórum estiver aberta, aquele dia é utilizado na contagem de prazo. Se a porta do fórum estiver fechada, você não conta aquele dia. É preciso que tenha expediente forense regular. Então, no sábado está fechado, você não conta. Domingo está fechado, você não conta. Feriado por lei também está fechado, não conta. E naquele dia, que em tese seria um dia útil, normal, mas por algum motivo fecharam a porta do fórum, morreu um desembargador, vai todo mundo para o cemitério, vai ter uma missa especial, uma homenagem, qualquer coisa, não está funcionando naquele dia, esse dia não é contado. Ah, Flecha, mas e se os autos forem eletrônicos? Eu não preciso ir até o fórum para praticar o ato processual, eu faço pelo computador na minha sala. Conta esse dia? Também não. Não interessa se os autos são físicos ou eletrônicos. A regra para contagem de prazo, físicos ou eletrônicos os autos, é a porta do fórum estar aberta. Tudo bem? Ok. Outra questão envolvendo contagem de prazo. Diz o artigo 219, quando os prazos forem fixados em dias, serão contados apenas os dias úteis. Sabe o que isso significa? Que quando os prazos forem fixados em semanas, meses, anos, década, eternidade, qualquer coisa que não seja dia, você conta de modo corrido. Você conta como no código anterior. Então, prazo da rescisória, 2 anos, artigo 975 do CPC. 2 anos é o prazo da rescisória. Esses 2 anos são contados em dias úteis ou dias corridos? São contados em dias corridos, porque a regra da contagem em dias úteis é apenas para prazos fixados em dias. Aliás, ainda bem que é assim, né? Imagina um advogado contando 2 anos úteis. Ia ser um inferno, ia levar 3 semanas para contar esse negócio. Então, apenas fixados em dias. Ok? Beleza. Agora, olha uma pegadinha de prova, ainda envolvendo contagem de prazos. Olha só. Vou até escrever. Artigo 139, inciso 4º do novo CPC. Aliás, inciso 6º. 139, inciso 6º do novo CPC. O juiz pode inverter a fase probatória e alargar os prazos processuais conforme os detalhes do caso concreto. É verdade. O exemplo serve também como uma outra dica para a sua preparação. O juiz tem a chamada regra da adaptabilidade ou regra da adequação, que significa que o juiz pode adequar o processo aos detalhes do caso concreto. Então, imaginem o seguinte: o juiz olha para o processo e determina a produção de uma prova pericial. O autor requereu perícia, o réu também requereu perícia, e o juiz diz, determina a produção de prova pericial. Beleza, está resolvido. Vem o laudo pericial. 200 páginas de laudo e mais 300 páginas de documentos que acompanham o laudo. 500 páginas. Qual é o prazo que as partes têm para se manifestarem sobre o laudo? Diz o novo CPC, 15 dias. 15 dias é o prazo para as partes se manifestarem. Esse prazo é contado em dias úteis ou corridos? Dias úteis, porque fixado em dias.
Só que o juiz olha para o caso concreto e pensa o seguinte: 15 dias, ainda que úteis, para os advogados analisarem e se manifestarem sobre um laudo de 500 páginas, talvez seja um prazo muito pequeno. Pelo artigo 139, inciso 6º, eu, juiz, posso aumentar o prazo para as partes se manifestarem sobre esse laudo. Aí o juiz diz: na forma do artigo 139, inciso 6º, fixa o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo em 60 dias. Ou, no mesmo exemplo, o juiz poderia dizer: fixa o prazo para as partes falarem sobre o laudo na forma do artigo 139 em 2 meses. Pergunta: a contagem vai ser feita da mesma maneira? Não, porque 60 dias, o prazo fixado em dia, eu conto apenas os dias úteis. Mas, como esse prazo não foi fixado em dias, a sua contagem é feita apenas nos dias corridos. Deu para ver a diferença? Então, olha que excelente pegadinha de prova. Se o juiz fixar um prazo, porque ele pode, 139 sexto, se o juiz fixar um prazo em dias, contem úteis. Mas se ele fixar em qualquer outra forma de contagem, exceto dias, vocês têm que contar de modo corrido. Ok? Beleza. A segunda informação sobre prazos, reparem quantas exceções nós temos com relação à regra de contagem em dias úteis. A segunda exceção está no artigo 219, parágrafo único, que tem a seguinte redação: a regra do caput, que é a contagem em dias úteis, vale apenas para prazos processuais. Ponto. Esse parágrafo do artigo 219 é conhecido como inferno na terra, porque ele não diz absolutamente nada, ele só fala assim: essa regra do caput vale apenas para prazos processuais. Ponto. Agora, olha o que a gente tem que interpretar a partir daí. Se essa regra de contagem apenas em dias úteis vale apenas para prazos processuais, a contrário sensu, os prazos materiais não são contados em dias úteis, eles são contados em dias corridos. Ah, Flecha, então, só me explica aí qual é a diferença entre dias úteis, entre prazo processual e prazo material, para eu entender tudo. Então, a lei não fez essa distinção. A lei não nos disse qual era a diferença entre prazo processual e prazo material. Aí a gente se socorre da doutrina, que diz assim: quando o juiz fixar um prazo para que a parte faça algo dentro do processo, esse prazo é processual. Mas, quando o juiz fixar um prazo para que a parte faça algo fora do processo, esse prazo é material. Exemplos? Contestação, dentro do processo, processual, conta em dias úteis. Recurso, dentro do processo, processual, conta em dias úteis. Cumprimento de sentença. Transitou e julgada a sentença, eu tenho 15 dias para pagar. Como é que eu pago? É no processo? Não, é no banco. Eu recolho no banco e junto apenas a guia paga no processo. Então, pagamento é prazo material. Portanto, os 15 dias para o pagamento, lá do artigo 523, é um prazo material, se conta em dias corridos. Agora, para fechar isso tudo, como é que isso pode ser cobrado na prova? Como é que a prova pode nos trazer uma questão como essa? A banca é FCC, ela é muito ligada à letra de lei, a gente sabe disso. Então, me digam vocês, certo ou errado. Os prazos no novo CPC, não importa a sua natureza, devem ser contados em dias úteis. Certo ou errado? Errado. É uma excelente pegadinha, porque todo mundo vai no certo, todo mundo ouviu falar que o prazo é contado em dias úteis. Mas essa expressão, não importa a sua natureza, essa expressão arruinou a questão. Ela ficou errada, porque é só de natureza processual. Material não é contado em dias úteis. 219, parágrafo único. Fechado? Beleza. O assuntozinho insuportável, prazo, não é? Mas é muito provável que caia prazo na sua prova. Então vamos mais uma de prazo?
o novo CPC tentou uniformizar os prazos processuais. É claro que ele não conseguiu isso em 100% do código, mas, na medida do possível, ele uniformizou os prazos. Então, se te perguntarem na prova um prazo e você sabe a resposta, marca. Mas, se te perguntarem um prazo na prova e você não souber a resposta, um excelente chute é 15 dias. Porque o código tentou uniformizar, na medida do possível, o prazo em 15 dias. Querem exemplos? Então, vamos lá. Qual era o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo no Código Velho? 10 dias. Código Novo, 15. Qual era o prazo do agravo de instrumento no Código Velho? 10 dias. Código Novo, 15. Qual o prazo do agravo retido no Código Velho? 10 dias. No Código Novo, não tem agravo retido. Cuidado, não fala 15. Não tem agravo retido no novo CPC. Esse recurso foi extinto. Assim como os embargos infringentes também foram extintos, não tem mais esses dois recursos no novo CPC. Prazo da réplica, 10 dias no Código Velho. No Código Novo, 15. Prazo do agravo interno no Código Velho, 5 dias. Código Novo, 15. Aliás, uma regra para recurso, para a gente não errar mais com relação a prazo. Se o seu recurso for de embargo de declaração, 5 dias. Se o seu recurso for de embargo de declaração, 5 dias. Se o seu recurso for o recurso inominado do juizado, 10 dias. O resto é tudo em 15 dias. O resto é tudo 15 dias. Agora, cuidado, porque eu estou falando de recursos no processo civil. Porque no processo eleitoral, por exemplo, existe um recurso cujo prazo é de 3 dias. O meu diretor ali é professor de direito eleitoral. Meu diretor, tem um recurso que é 3 dias, não tem? No eleitoral? Sim. Qual é? Os prazos são mais curtos no eleitoral. Isso, no eleitoral os prazos são mais curtos. Então, no eleitoral tem recurso cujo prazo é 3 dias. Não tem isso? Tem. Você vê que o meu diretor é professor de direito eleitoral e me deu essa cola aqui. TRE, então, recurso na Justiça Eleitoral, 3 dias. Embargos de declaração no processo civil, 5. No juizado especial, recurso nominado, 10. O resto, no processo civil, é prazo de 15 dias. Lembra disso. Cobrou um prazo, não lembrou qual é na hora, pode chutar 15, que a chance de acertar é muito grande. Tudo bem? Diretor, quanto tempo eu tenho ainda? Eu falo demais, sabe? Eu fico falando. Quanto tempo eu tenho, diretor? Mais uns 8 minutos. Isso, eu tenho mais um tempinho aqui, segundo o meu diretor. Vamos continuar, então? Nessa seara de recursos, tem uma coisa bem legal que passou por uma alteração profunda. A apelação. A apelação passou por 2 alterações. Foram muitas alterações na apelação, mas 2 são significativas. Primeira, o cabimento da apelação. No CPC anterior, a apelação era cabível contra sentença. Mas no Código Novo, eu tenho 3 hipóteses de cabimento da apelação. 3. Muito cuidado com isso. Me digam uma coisa. Respondam mentalmente, eu não vou conseguir ouvi-los, mas respondam aí mentalmente comigo. Qual recurso cabível contra a decisão interlocutória? E você respondeu, com certeza, agravo de instrumento. Vejam, o agravo de instrumento, ele é cabível apenas contra algumas decisões interlocutórias. No novo CPC, não é todo e qualquer recurso não é toda e qualquer interlocutória que pode ser atacada por agravo de instrumento. Tem um rol no Código, é o artigo 1015. No artigo 1015 tem um rol de decisões interlocutórias que comportam agravo de instrumento. Então, a minha primeira dica é: pega o 1015 e lê quantas vezes você puder, porque uma boa questão de prova é: da decisão interlocutória tal, cabe agravo de instrumento? Tem que lembrar do 1015. E ele tem 13 incisos. Essa é a má notícia, me perdoem. Mas, por outro lado, se a sua interlocutória não está nesse rol do 1015, não cabe agravo de instrumento. Qual o recurso cabível, então, naquele momento? Nenhum. Se o juiz profere uma decisão interlocutória e ela não está no rol do 1015, no momento em que ela é proferida, não cabe recurso nenhum.
Você espera a sentença ser proferida, apela contra essa sentença e na apelação você ataca a sentença e também aquelas interlocutórias lá atrás que não comportaram agravo de instrumento. Beleza? Então, eu falei que 3 eram as hipóteses de cabimento da apelação. Primeira, só contra a sentença. Eu quero atacar a sentença. Segunda, eu quero atacar a sentença e interlocutória, que não está no rol 2015. E terceira, eu quero atacar só a interlocutória lá atrás, e aí eu apelo apenas para atacar aquela decisão interlocutória lá atrás, que não foi cabível o agravo de instrumento. Entendemos isso? Tudo que eu falei está no artigo 1009, caput e parágrafo 1º do novo CPC. Pois bem, outra questão bem legal com relação à apelação. O juízo de admissibilidade da apelação não é feito na primeira instância, como era no código anterior. Outra grande alteração aqui. O juízo de admissibilidade da apelação é feito diretamente no tribunal. Você continua interpondo a apelação na primeira instância, mas o juízo de admissibilidade é feito no tribunal. Então, no Código Velho, você interpunha a apelação e o juiz dizia, recebo a apelação. Esse era o juízo de admissibilidade. Recebo a apelação, remeta-se ao Tribunal de Justiça. No Código Novo, você interpõe a apelação na primeira instância e o juiz necessariamente tem que mandar a sua apelação, depois do prazo das contrarrazões, claro, tem que mandar para o tribunal, porque é o tribunal, no novo CPC, que faz o juízo de admissibilidade da apelação. Artigo 1010, parágrafo 3º do novo CPC. Indo para o final, que o meu diretor está ali já abanando os braços para eu parar, indo para o final, a última questão que é bem legal e é mudança no Código Novo, cabimento dos embargos de declaração. No Código passado, eram cabíveis embargos de declaração apenas contra a sentença e acórdão. E aí a jurisprudência dizia que cabia em caso de decisão interlocutória. No Código Novo, artigo 1022, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão, interlocutória, sentença ou acórdão, que tenham os seguintes vícios. São 4. No Código Velho eram 3, no Código Novo são 4. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão que contenha obscuridade, ou contradição, ou omissão, ou erro material. E o erro material é a inovação. O erro material é a novidade, porque no código anterior, erro material era alegado apenas por simples petição. E no Código Novo, você ataca erro material em qualquer decisão por embargos de declaração. Ok? Muito bem. Eu vou me despedindo de vocês e se vocês quiserem se aprofundar no estudo do processo civil, eu reitero o que eu falei ainda há pouco, as redes sociais do Curso Múltiplos e as minhas pessoais, canal no YouTube, Instagram, fanpage no Facebook, mas também existem os produtos aqui do Curso Múltiplos. E aí, se eu apagasse, ficaria legal? Não é, diretor? O diretor me olhou agora dizendo, o que é isso, rapaz? Apaga esse negócio aí. Isso. Volta aí. Nós temos uma pós-graduação aqui no Curso Múltiplos, em parceria com o Instituto Nêmesis. E olha a galera que está nessa pós-graduação. Eu faço parte dessa pós, mas eu vim aqui para carregar o piano só. Porque olha a galera que faz parte dessa pós. Coordenação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, dispensa apresentações, e de um desembargador aqui do TJ do Rio de Janeiro, onde eu estou, desembargador Werson Rego. E olha a galera que participa dessa pós. Luiz Felipe Salomão, Tereza Arruda Alvim Vamber, Fred Didier, Luiz Rodrigues Vamber, Alexandre Câmara e muitos outros grandes processualistas nessa pós-graduação. Tem um preço aqui, ó, mas esquece esse preço por 2 motivos. Primeiro, porque com esse cupom de desconto, flecha para presencial aqui no Rio de Janeiro e flecha EAD para online, 60% de desconto. E aí, ó, esse negócio de preço cheio, isso é bobagem. Tem um preço cheio aí, ó, mas pode esquecer isso. Na verdade, essa presencial, a matrícula e cada parcela é de R$ 577 e a online R$ 518. Esse é o valor mensal dessa pós. Gente, 2 coisas.
Primeiro, eu desejo que vocês façam uma boa prova, que fiquem calmos naquele dia, que marquem aquilo que vocês estudaram, porque vocês estão se preparando. E segundo, quando vocês estiverem desanimados, tem um remédio muito legal para vocês tomarem. Posse. Se tomar posse, tudo se resolve. Então, mete a cara no estudo agora, conta com a gente, no que a gente puder, para a gente chegar nessa aprovação. Tá bom? Boa sorte para vocês, um beijo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.